Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Aline Bandeira, esse aqui é o meu canal no YouTube e aqui eu mostro um pouco como que é viver na Polônia, pontos turísticos da cidade que eu moro e das cidades que eu conheço por aqui. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje, tá? Hoje nós vamos conhecer a Catedral de Santa Maria Madalena e também um dos miradouros mais importantes aqui em Wrocław. Fica ligado no vídeo. Acompanhe aqui o nosso canal, aproveita e já se inscreve aqui no nosso canal para você ficar por dentro de todas as novidades, tá? Para vocês verem aqui esse prédio junto comigo, que é a Catedral de Santa Maria Madalena, que é o primeiro ponto turístico que nós vamos visitar hoje. E o segundo, que também está aqui na Catedral, que é essa ponte que está ali em cima, ó, que é um dos principais miradouros aqui de Wrocław, ou seja, é um lugar que dá para você ver a cidade de uma vista panorâmica e é bem interessante. Vou contar um pouquinho aqui da história dessa igreja, dessa catedral para vocês e também sobre duas lendas que envolvem aqui esse prédio da catedral, umas lendas bem assustadoras. Na parte da frente da catedral tem esse mural com as fotos que retratam um pouco de como que era a igreja antes. Olha só, essas duas torres aqui foram aquelas que eu mostrei para vocês no começo do vídeo, onde tem a ponte, e como que ela ficou durante a destruição da Segunda Guerra Mundial. E alguns relatos dizem que foi entre 50% a 70% destruído. Todo o teto, a maior parte do teto foi destruída. E se vocês verem aqui, nessa foto original, tem aqui esses dois, como se fossem duas torres, né? E que foram destruídas, né? E que na catedral atual ainda não foi reconstruída essa parte. Estou na lateral do prédio. Olha só como essa igreja, essa catedral, ela tanto é extensa em comprimento como de altura, né? Então, essa igreja, ela foi construída entre os anos de 1226 a 1232, porém houve diversas destruições, né, durante ao longo dos anos por diversas guerras e situações que houveram aqui em Wrocław. Então, essa igreja já passou por diversas modificações. Essa forma como a gente está enxergando hoje, ela é dos anos de 1355 a 1360. Então, essa igreja, assim, o Brasil não foi nem descoberto e ela já existia há muitos anos. Ela foi construída no estilo gótico, então, não sei se dá para ver muito bem aí, mas os tijolos dela são todos vermelhinhos. E como ela foi destruída durante a Segunda Guerra, ela foi reconstruída mantendo seu modelo original com algumas modificações. E aí uma curiosidade legal também é que essa igreja, ela pertenceu à igreja protestante durante um período e só após a Segunda Guerra Mundial é que teve uma decisão administrativa, digamos assim, onde a prefeitura deu novamente a posse da igreja para a Igreja Católica Polonesa. Então, como aqui essa cidade foi muito destruída durante a Segunda Guerra Mundial, durante os lugares que a gente vai conhecer aqui no canal, vai ser comum vocês ouvirem eu dizer que determinado local foi destruído durante a Segunda Guerra Mundial, porque realmente a cidade, Wrocław foi uma das cidades mais destruídas durante a Segunda Guerra Mundial aqui na Polônia. Então, praticamente os prédios históricos foram atacados, né, durante essa Segunda Guerra. E aí aqui dentro da igreja, após a rendição dos alemães, ainda teve explosões dentro da igreja, porque aqui eles armazenavam algumas, vamos dizer, munições. Então também teve, após a Segunda Guerra, já tipo nos dias finais da rendição, várias explosões aqui dentro da igreja, destruiu o órgão de tubo, os móveis, as decorações, então muita coisa foi perdida. E aí o que chama a atenção é o empenho em reconstruir a cidade inteira, né? Varsóvia também, que é a capital aqui da Polônia, foi destruída praticamente toda. E Varsóvia foi reconstruída e uniram todos os esforços para que a capital do país fosse reconstruída novamente. Então, essa foi um pouco assim, do relato sobre a
A igreja, é claro que tem muito mais conhecimento para passar para vocês. Se vocês se interessarem mais, a gente pode fazer um segundo vídeo dando mais explicações sobre a igreja. Tem muitas capelas lá dentro é tudo muito lindo. E embora eu não seja católica, vocês vão ver que eu vou filmar muitas igrejas, porque eu gosto muito de prédios religiosos, de igrejas católicas. Eu acho muito bonito a riqueza de detalhes que é construído. E eu espero que vocês estejam gostando aí também do vídeo. Ainda vou falar agora para vocês. Eu vou dar uma volta aqui na igreja para a gente filmar do outro lado também, para vocês verem melhor a ponte, e vamos começar a contar as lendas. Tem a lenda da ponte penitente e também a lenda sobre o sino dos pobres pecadores, que é muito, muito interessante. Então, gente, os poloneses aqui às vezes adoram aparecer nas fotos e nas filmagens da gente. Vamos começar aqui a falar sobre uma das lendas, né, que existem aqui. Aqui ao fundo tem a ponte penitente, que é um dos miradores aqui de Wrocław. E essa ponte, ela está a uma altura de 45 metros no chão. Pra gente subir lá, a gente pagou em torno de 8 zlotys, como eu falei no vídeo, e não tem elevador, são degraus, são muitos degraus. Mas compensa, assim, a vista lá de cima, é muito bonito. E aí, qual é a lenda que existe nessa ponte penitente? Por que é esse nome, né? Como diz uma lenda, na verdade tem duas lendas. A primeira delas é que os moradores das cidades, né, desde épocas muito antigas, durante a noite começavam a escutar barulhos como se fosse de vassoura. E aí era como se essas vassouras fossem lá naquela ponte, né? E aí uma das lendas diz que as moças, né, que em vez de cuidar dos seus maridos, cuidar da sua casa, elas, quando morriam, elas recebiam uma penitência de ficar varrendo lá aquela ponte lá em cima. E aí a segunda lenda, que é que eu acho mais condizente e mais interessante, embora seja a mesma história, uma história bem parecida, diz a lenda que uma moça chamada Ketla, não sei porque ela escreveu aí pra vocês, ela era muito preguiçosa e ela não queria casar. Então, certo estava ela, né? Então, ela não queria casar, não queria ter a obrigação de casa, nem de cuidar de marido, e ela era muito preguiçosa. E aí, um belo dia, o seu pai a amaldiçoou. E na mesma noite que o pai dela lançou essa maldição sobre ela, né, com palavras, não porque ele era mágico ou algo assim, mas ela foi tipo sequestrada e apareceu no topo lá das torres entre a ponte, e a penitência dela era varrer essa ponte pro resto da vida dela, porque ela não queria casar, porque ela não queria ela era preguiçosa. E aí, de tanto ela chorar e pedir ajuda, mas lá de cima, lá na ponte, aqui embaixo as pessoas não escutavam os gritos, o choro. Até que um dia apareceu uma bruxinha boa, chamada Mática, alguma coisa assim, vou escrever aí também no vídeo pra vocês o nome. E essa bruxa se compadeceu dessa moça que estava lá com essa maldição. E aí ela pegou essa vassoura e saiu voando até o centro de Wrocław, onde atualmente hoje é Rybnik. E lá no centro ela viu um mago que estava... Na verdade ela viu um senhorzinho procurando como se fosse seus óculos, alguma coisa, mas na verdade era um mago que tinha perdido a sua varinha mágica e ele não estava conseguindo encontrar. E aí essa bruxinha ajudou esse mago a encontrar a varinha mágica, e em troca dessa ajuda que ela deu para ele concedia para ela qualquer pedido, qualquer desejo. E o desejo que ela fez foi para que a moça lá que estava varrendo a ponte fosse liberta da sua maldição. E o mago concedeu o desejo dela, e quando ela voltou para a ponte, a moça já não estava mais lá. Então essa é uma lenda, né, que é a que eu acho que é mais condizente e mais interessante sobre essa ponte, por isso que o nome dela é Ponte Penitente. Indo agora para a nossa segunda lenda, que eu também achei muito interessante, essa parte aqui é a parte por trás da catedral. E aí essa segunda lenda conta sobre a história do sino dos pobres pecadores, ou do sino do pobre pecador. Essa lenda, esse sino estava nessa catedral, porém ele também foi destruído durante a Segunda Guerra Mundial.
E esse sino, o que foi a história dele? O criador, o artista que estava, o artesão que estava moldando esse sino, o mestre, né? O mestre artesão, ele deixou todo o molde e o bronze derretido nos moldes e acabou saindo da sua oficina. E aí, sem querer, querendo, o aprendiz acabou fechando o molde e moldando o sino sem a aprovação do mestre. Então, o mestre ficou completamente fora de si, né? Completamente irritado com o aprendiz porque não deveria ter feito isso sem ele. E aí o aprendiz foi pedir perdão, que ele perdoasse e tal, mas só que o mestre não perdoou, pelo contrário, assassinou com uma faca. E aí, como resultado desse homicídio, né, o mestre artesão ele foi sentenciado à morte. E aí o seu último pedido foi que durante a sua execução ele escutasse as últimas badaladas, né, do sino. Então é uma coisa meio macabra assim, porque ele morreu escutando as badaladas do sino que ele projetou, que ele fez. Então vocês podem ver que a igreja ainda está em reconstrução de muitas partes, então o valor dos bilhetes que a gente paga para subir naquela ponte penitente e os concertos que tem aqui na igreja, todos são para ajudar na reconstrução. Que é o Portal de Obim, também faz parte aqui da catedral. Ele foi construído no século XII, mas somente em 1500 e alguma coisa que ele incorporou o prédio aqui da catedral. E graças a Deus, essa foi uma parte que não foi atingida durante a Segunda Guerra Mundial, ele está aqui intacto. E aí, agora que eu lembrei aqui de uma curiosidade ainda do sino, é que esse sino, ele pesava, em média, 6 toneladas, e a circunferência do sino era tão grande, tipo 6 metros, se não me engano, de diâmetro, que poderiam caber até 15 pessoas na sua abóbada, no seu diâmetro. Então, imagina o peso disso quando caiu durante a Segunda Guerra, sabe? Eu fico pensando assim que é uma destruição que eu acho que eu jamais vou conseguir compreender e, de fato, sentir o real impacto que uma guerra tem no país e na vida de uma pessoa, de uma sociedade, sabe? É algo muito louco que a gente no Brasil não tem essa noção recente, embora no Brasil tenha tido algumas revoltas, mas a gente nunca participou, efetivamente nunca foi destruído numa guerra mundial, então a gente não sabe viver esse sentimento, né? Então é uma coisa muito doida e cada passo que a gente dá aqui na cidade, a gente se sente realmente revivendo uma parte da história. Aqui mais um portal, mais uma entrada, a data que é de 1570, olha só que bonito também. E aqui dentro da catedral, assim que você entra sobre a porta, tem esse órgão de tubos, que é uma das coisas mais maravilhosas do som, é muito bonito. E aqui dentro da catedral também tem dias de concertos de piano, e acho que o bilhete custa em torno de 50 watts. E o espetáculo atual são 2 pianistas que se alternam em dias alternados e tocam as músicas de Chopin. Olha só esse detalhe desse púlpito, que coisa mais linda. De dentro da parte da catedral, assim que você entrar à esquerda, tem essa portinha que vai dar acesso para você fazer o pagamento para acessar aquela ponte que eu mostrei no início do vídeo. A gente pagou em torno de 8 watts por pessoa. E aqui também tem uma lojinha de souvenir. E aqui do lado tem essa máquina também de compra de moedas, que são como um souvenir também, custa 8 watts. É muito bonita, vou mostrar aí pra vocês também como é que faz a compra dessas moedas. Bom, aqui essa máquina aceita moeda, não aceita cédula, mas aceita cartão de crédito. E cada moeda dessas tem esses 2 estilos.
Eu vou comprar aqui de lembrança para levar para 2 amigas minhas polonesas. Então vamos tentar comprar e mostrar aí junto também para vocês. Aqui pro cartão de crédito. Eu vou escolher o tipo da moeda. E a moeda saiu aqui embaixo. Olha só. Eu espero que as minhas amigas polonesas gostem aí do presente. Gente, olha só a delicadeza que eles limpam a igreja. Gente, vamos entrar aqui em uma das capelas que tem na igreja. E ao mesmo tempo que eu gosto muito de entrar em templos, às vezes eu acho um pouco meio assustador, sabe? Porque aqui, olha só. Aqui é como se fosse uma cripta, né? E olha só que assustador. Eu tô falando baixinho porque, embora seja aberta para visitação, mas é um templo religioso e a gente tem que ter respeito, né? Mas olha a quantidade de detalhes nessa cripta. Então, gente, nós vamos aqui subir agora a torre, que fica aqui na Catedral da Igreja de Santa Maria Madalena. E a gente pagou 8 zlotys por pessoa, aproximadamente R$8. E vou tentar mostrar aqui pra vocês, porque são muitos degraus, mas é bem legal. Depois de alguns lances de escada, sempre tem essas salinhas com algumas explicações sobre a história da igreja. Aqui do lado direito, gente, a gente consegue ver aqui ao fundo o prédio onde funciona a prefeitura. E mais aqui à direita, a torre da igreja da guarnição. Tá bem barulhento porque hoje tá bem movimentado aqui. Então, como eu falei pra vocês em outros vídeos, eu gosto muito de ver as cidades do alto. E aí queria mostrar aqui um pouquinho também pra vocês. Dá pra ver a torre da Catedral de Wrocław, que é onde tem inclusive até um artefato ainda da Segunda Guerra Mundial. E eu adorei a vista desse lugar. São muitos degraus, mas vale a pena a vista. Aqui a gente também consegue ver a ruína da cidade, que são esses prédios aqui no fundo, colorido. Aqui, tudo aqui onde está essa torre principal já é a ruína aqui. Bem aqui ao fundo também dá pra gente ver o museu onde fica o panorama Rakławica, que inclusive agora está fechado para reforma. Aqui de cima a gente consegue ver muitos pontos turísticos da cidade. Dá pra gente ver o prédio do Hala Targowa aqui na esquerda. Como eu falei pra vocês, parece que os principais pontos turísticos se enquadram aqui dessa vista. E logo ali atrás do Hala Targowa também dá pra ver o prédio de uma igreja. Eu vou colocar aqui o nome também pra vocês. Então daqui de cima você consegue ver tem um visual bem bonito. Vou começar a descer aqui os degraus. Aqui ficam os holofotes, que à noite aqui fica tudo iluminado. Então os holofotes ficam aqui por trás desses vitrais. E vamos começar aqui a descer as escadas. Gente, aqui mesmo descendo as escadas tem lixeirinhas para você deixar seu lixo por toda a extensão das escadas. Então são essas curiosidades que eu trouxe para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do passeio de hoje. O barulho ficou bem confuso em alguns momentos, porque estava ventando bastante, como dá para vocês verem aí que eu tô toda assanhada. E sempre que a gente grava na rua, pega barulho da rua, de pessoas falando, enfim. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham gostado de conhecer mais esse ponto turístico de Wrocław.
E se liga no canal, se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí e fica acompanhando, porque a gente vai ter muitos lugares pra gente conhecer aqui. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.